Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física 1. O vídeo de hoje é sobre quantidade de movimentos, impulso de uma força também e a relação entre essas duas grandezas aí que são importantes, né? Vamos aqui a uma apresentação, a gente começar a discutir sobre isso. Eu coloquei essa imagem aí para a gente já partir de algo que chama a atenção, né, em relação a esse tema, né, que é quando a gente fala de colisões, né, o que acontece durante as colisões, como essas grandezas, né, aí quantidade de movimento, elas estão relacionadas com essas colisões, né, com esses processos durante as colisões, quais são as forças envolvidas e como essa força age com o tempo, que é a ideia de impulso, e qual a relação com a quantidade de movimento. Então, tudo isso é importante aqui, e essa figura, né, essa imagem, ela chama atenção para esse aspecto. Essa imagem, né, foi tirada de um teste de impacto, né, que é feito para verificar o quão seguros são os carros, né? Até a gente tinha alguns, se vocês tiverem aí um avô ou um tio mais velho, né, pode até ter ouvido alguém dizendo o seguinte, que os carros hoje amassam demais e que os carros mais antigos, eles amassavam menos, né, quando tinham um acidente, alguma coisa assim. E contam isso como se fosse uma vantagem, né, dos carros mais antigos. Mas será que isso é uma vantagem, né? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui, entender um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo, dessa aula, né? Eu, inclusive, tive uma experiência, né, onde eu acabei, obviamente sem querer, né, fazendo um teste de impacto, né, porque me envolvi em um acidente. Então, essas são fotos do meu carro, num acidente que eu tive no início de 2020. Como vocês podem ver, ele ficou muito danificado, né, em várias partes, né. Inclusive, vai ter uma imagem também do outro carro, né. Inclusive, estou aqui do lado aqui, olhando o estrago ali por dentro, né? E os dois carros, eles acabaram tendo perca total, né? E ainda bem que eu tinha seguro, e ainda melhor do que isso, né? Que ninguém se feriu com gravidade. O condutor do outro carro fraturou a perna, mas poderia ter sido muito pior, devido à seriedade do acidente, né? Mas o que dá para chamar a atenção aqui já nesse caso é que, apesar do meu carro ali ele ter ficado bastante danificado, né? O cockpit, vamos dizer assim, a parte onde ficam ali os ocupantes, ele praticamente não foi deformado, né? Então isso mostra como a estrutura do carro ela foi muito bem pensada, muito bem preparada, em caso de um acidente, alguma coisa assim, ela resistia. Para vocês terem uma ideia da gravidade que foi, quando o guincho chegou para levar meu carro, né? O motor ele caiu, ele desceu, e inclusive eles me ligaram depois, já estava em outro lugar, me ligaram, né, para poder relatar esse fato. E até isso, né, também faz parte de sistemas, né, de segurança para que em uma colisão os efeitos sejam menos danosos, né? Então, já tentando aqui responder um pouco aquela questão que eu coloquei, os carros são feitos hoje para que eles deformem realmente, para que eles amassem. Isso é interessante, por quê? Porque eles absorvem a energia na hora do impacto e transmitem menos para os ocupantes, né? Então, por essa finalidade. É lógico que isso é programado, isso é uma deformação programada, pensada, né? E além disso, você tem todos os outros sistemas, como os airbags e o cinto de segurança, que isso já existia, obviamente, mas que precisa ser utilizado sempre, né? E outras, encosto de cabeça, por exemplo, que são importantes aí na hora de uma possível colisão, né? Obviamente que a gente sempre quer que isso não aconteça, mas precisa estar preparado, né? Os sistemas de segurança têm que ser bons o suficientes para poder conseguir administrar essas situações, né? Aqui uma outra imagem bem legal, bem interessante, que é um projétil aqui atravessando uma maçã, né? A gente consegue ver aqui por onde ele entrou, onde ele saiu e como que o corpo ali da maçã ele fica, né, após ou dura, né? Aqui imediatamente após, né, a passagem desse projétil, né?
qual foi o estrago provocado ali. Isso também a gente pode relacionar com esses conceitos que a gente está estudando aqui agora. Tipo um guindaste de demolição, né? Que aí transfere quantidade de movimento, né? Para a estrutura aí de uma construção que vai ser demolida. A gente, pelo menos em desenho, filmes, né? Vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Aqui uma bolinha, né, de tênis que ela vai quicando, né? Veja que se eu for comparar, né, aqui os sucessivos kicks da bola e aonde ela vai, a altura máxima que ela vai atingir, ela vai diminuindo. Isso dá uma ideia pra gente o quê? Recuperando o que a gente já estudou, né? Que a energia mecânica ela diminui aqui quando eu comparo um frame aqui com o próximo, né? Uma vez que essa altura máxima atingida ela vai ser menor, então a gente pode também relacionar com o que a gente já estudou, né? Mas aqui, lógico, o ponto-chave aqui para a gente depois vai ser esse instante da colisão entre a bola aqui e a superfície, né? Então a gente pode analisar o seguinte: imagina que eu tenho aqui agora dois automóveis, né? Um carro e um caminhão que estão aí com uma mesma velocidade, né? Eles têm a mesma velocidade aqui do ponto de vista de direção, de sentido e também do módulo, da intensidade do vetor velocidade aqui. Então, o que eu quero avaliar aqui, né? Eles possuem a mesma velocidade, mas será que se acontecer uma colisão com um muro, por exemplo, né, com uma parede ali de concreto, né, ao final dessa, parece uma ponte aí, sei lá, será que o efeito provocado seria o mesmo, né, por esses dois né, essa colisão aí entre esse carro, esse caminhão e esse muro, esse anteparo, né, esse obstáculo? Será que eu teria o mesmo efeito, né, provocado por essa colisão? E se eu tivesse uma bicicleta, né, e vamos supor que a velocidade aqui não seja tão alta, né, seja uma velocidade aí de 40 km por hora, por exemplo, 50 km, a bicicleta, dependendo das condições, ela pode alcançar isso também, e essa bicicleta também batesse lá no muro, né? Será que o efeito produzido seria o mesmo? Vamos pensar no muro, não vamos pensar aqui, por enquanto, no quem estava na bicicleta ou nos automóveis aí, né? É claro que a gente sabe que não, né? Que não vai ser o mesmo. Mas mesmo sendo, então, a velocidade igual, esse efeito produzido aí ele vai ser diferente. Então, qual que é o fator aí determinante? O que mais que nós temos que considerar, então, nesse caso? E o que nós temos que considerar nesse caso além da velocidade que esses móveis aí têm, a massa de cada um deles, né? Então nós podemos definir essa grandeza como sendo a quantidade de movimento ou momento linear, que é outro nome também muito comum, né? Mas no ensino médio aí geralmente o nome mais utilizado é quantidade de movimento. Por isso que eu enfatizei esse aqui, mas é bom a gente falar sempre do momento linear também. E a quantidade de movimento seria então o produto da massa pela velocidade. Como eu tenho o produto da massa, que é um escalar, por um vetor, essa grandeza é também uma grandeza vetorial. Então a quantidade de movimento, assim como a velocidade, ela possui modo, direção e sentido, né? Inclusive, se eu estiver falando aqui da quantidade de movimento de um determinado móvel, a quantidade de movimento dele vai ter a mesma orientação da velocidade daquele móvel, né? Então esse é um ponto também interessante. Do ponto de vista de unidades aqui no sistema internacional, o que nós temos é que, como eu tenho aqui massa, né, a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, de velocidade é metros por segundo, então a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo, certo? Então essa é a unidade que a gente comumente aí vai utilizar. Uma outra grandeza aqui bastante importante é o impulso, né? E a gente pode entender um exemplo aqui que é bem simples a gente entender essa questão do impulso. Por exemplo, quando eu estou, no caso aqui tem a garotinha, né? Empurrando, que parece uma outra garotinha aqui também, sentada no balanço. E aí ela vai aplicar uma força ali. Todo mundo já deve ter feito isso, ou pelo menos presenciado isso, né? E o ganho de velocidade que a garota que está ali no balanço vai ter depende de quão intensa é essa força aplicada e também durante quanto tempo a força é aplicada. Se vocês pararem para pensar, a gente recolhe os braços e faz isso, não é? Então, quando você faz isso, o que você está tentando, né? É prolongar, né, o contato entre quem está empurrando e o corpo da pessoa que está sendo empurrada. Então, a gente pode relacionar isso aqui
com a força aplicada e o quanto tempo que nós temos de ação dessa força sobre o corpo, né? Isso nos ajuda a definir e entender uma grandeza, que é impulso ou impulso da força, que a gente pode colocar isso também, impulso da força aplicada, né? E aí a gente pode definir essa grandeza, que também é uma grandeza vetorial, como sendo produto da força, né? Pelo intervalo de tempo em que essa força atua, né? O intervalo de tempo em que essa força é aplicada ali sobre um corpo, ok? Do ponto de vista aí de unidades também no sistema internacional, é fácil a gente concluir aqui quais seriam, né? Porque eu tenho a unidade de força, que é Newton, e a unidade de tempo, né, que é segundo, né? Só para a gente já fazer aqui um paralelo, que depois vai ser útil, vocês vão ver daqui a pouco, né? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo é quilograma vezes metro por segundo, né? E isso é justamente a unidade de quantidade de movimento ou momento linear, certo? Graficamente, né, se a gente poderia ter uma ideia aqui o seguinte, ó, imagina que eu tenho aqui um corpo A, uma bolinha, né, que ela vai colidir aqui com o corpo B, uma outra bolinha. E aqui, é claro, que você está vendo isso em uma câmera lenta, mais do que lenta, ultra lenta talvez, né? E o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico é a força, né, durante esse choque, durante essa colisão. A força em cada um dos corpos, né? Então aqui FAB é a força, né, no bloco, na bolinha B devido à bolinha A, né, que está em vermelho aqui. E essa outra, em azul, de verde, melhor dizendo, né? É a força que A está sofrendo ali durante esse choque com a bolinha B, que vai mostrado aqui pra gente, né? Como aqui está adotado positivo para a direita, por isso que eu tenho aqui um para cima e um para baixo, né? A figura mostrando assim pra gente. E veja que esse intervalo aqui de tempo, né? Ele dura ali, né? Apenas o intervalo da colisão em si, né? Quando eu tenho essas forças ali entre os corpos. Você pode entender também essas forças ali, AB e BA, do ponto de vista da terceira lei de Newton, né? Um corpo A exerce uma força em B, então o B exerce uma força em A, na mesma intensidade, né? Com a mesma direção em sentidos opostos. Inclusive, como eu já devo ter falado com vocês em algum momento, Newton enunciou a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, do ponto de vista da quantidade de movimento. E a gente vai, até no final aqui, colocar isso para vocês, né? Então, o gráfico geralmente vai ter essa cara, né? Muitas vezes, ao invés de a gente tratar, como vocês vão ver numa próxima figura, dessa maneira, a gente pega uma força média, né? Ou seja, uma força média cuja área determinada por essa força média, ela seria igual a essa área real aí da força que age ali durante esse choque, né? Em cada uma dessas partículas envolvidas, né? O que eu estou dizendo aqui vai ser importante, por quê? Porque nós podemos calcular o impulso dessa força, o módulo dele, né? Pode ser dado numericamente igual a essa área. Então, se eu consigo calcular essa área me fornece aqui o módulo do impulso, né? Essa grandeza que a gente está conhecendo, trabalhando aí. E aí o que eu estava dizendo é que às vezes eu não consigo calcular, não sei calcular essa área, mas eu posso pensar aqui numa força média cuja área seja igual, né, o mais próximo possível aqui, dessa área real, né, quando eu pego aqui o gráfico da força pelo tempo. E isso, né, então essa área é numericamente igual ao impulso. Outra coisa interessante é que eu posso ter também uma força muito intensa agindo por um curto intervalo de tempo e uma força menos intensa agindo por um intervalo de tempo maior, né? Mas se essa área aqui delimitada for a mesma, né? Se a área é a mesma, então isso significa que o impulso produzido é o mesmo, né? Então é interessante a gente pensar também que eu posso ter o mesmo impulso, uma força com intensidade maior agindo por um curto intervalo de tempo, ou uma força com intensidade menor, mas agindo por um intervalo de tempo maior. Isso pode produzir ali o mesmo impulso, né? Pode estar relacionado ali com o mesmo impulso em duas situações diferentes. E aí a gente pode chegar aqui em algo que converge, né, aqui de tudo que a gente está falando em relação ao impulso e à quantidade de movimento, que é o teorema do impulso. Então imagine a seguinte situação que está aí nessa figura. Uma bolinha ela foi arremessada, então ela chega com uma certa velocidade e ela é ali golpeada, né? E vamos supor que isso acontece de forma bem frontal e ela volte ali
na mesma direção que ela veio, mas agora, obviamente, que o sentido da velocidade já mudou. Pode mudar também o módulo, mas pelo menos o sentido você já tem como dizer com certeza que mudará após aquele contato do taco ali de beisebol com a bola de beisebol, né? E aí nós podemos pensar o seguinte, né? Vamos analisar aqui, relacionar com algo que a gente já viu, da segunda lei de Newton, escrita da forma com que ela é apresentada para a gente, né? E é massa vezes aceleração, a força resultante, ou a resultante ali das forças, né? Que atuam sobre esse corpo, é igual ao produto da massa pela aceleração. Se essa aceleração aqui ela for, a gente vai partir de um caso particular, mas isso vai ser válido, o que a gente vai chegar aqui é válido, né, de forma mais geral um pouco, mas se essa aceleração ela for ali constante, eu poderia escrever então que é a massa vezes ΔV sobre ΔT, né? Esse ΔV sobre ΔT seria justamente ali a aceleração, no caso, né? E aí eu posso multiplicar os dois lados por ΔT, né? E aí aquele ΔV seria um V menos um V0, uma velocidade menos velocidade inicial, né? E o produto MV é o que a gente definiu agora há pouco como sendo a quantidade de movimento. E essa força, né? E aí pegando a resultante, né? Pelo intervalo de tempo de atuação, seria igual ao impulso. Aí vamos chamar de um impulso resultante também. Então esse impulso resultante é igual ao produto da massa vezes a velocidade, menos a massa vezes a velocidade inicial. Então esse massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Então eu posso escrever que o impulso resultante é a quantidade de movimento final, né? Menos a quantidade de movimento inicial, ou a quantidade de movimento antes desse, depois, melhor dizendo, né, desse choque aí, menos a quantidade de movimento antes desse choque, né? Podemos pensar assim para ficar mais fácil de compreender. E aí você conclui que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, né? Pega o caso lá do balanço de novo. Então, quando eu tenho aquela força sendo aplicada, né? Por um certo intervalo de tempo em cada contato daquele que é feito, então eu não consigo aumentar ou no mínimo, né, garantir manter a velocidade ali, porque eu tenho que pensar que eu posso ter outras forças, né, como a força de atrito e outras forças atuando, mas vamos pensar de forma mais simples para ficar mais fácil de entender, que eu consigo aumentar a velocidade daquela criança que está ali no balanço, toda vez que eu aplico aquela força, ou seja, esse impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, onde essa quantidade de movimento é o produto aqui da massa pela velocidade, ok? Então esse é um conceito aqui bem interessante da gente utilizar, e mais adiante, quando a gente for estudar as colisões, né, e os tipos de colisão, nós vamos voltar aqui nesse teorema e aí vamos ver o que a gente pode extrair aqui do ponto de vista das colisões e também das classificações dessas colisões, né? Claro que a gente parte daqui e a gente já vai chegar em algo importante que vai nos permitir estudar bem esses casos aí de colisões, né? Esses tipos de colisões. Uma ideia que a gente pode ter também, quem já foi aí, por exemplo, pescar alguma vez, já presenciou isso, né? Se você tenta lá, se você tem esse barco aqui inicialmente parado, né? E aí você tenta sair dele aqui, caminhar e ir para esse, aqui tá chamando de ancoradouro, né? O que vai acontecer? Olha, eu posso pensar o seguinte, quando eu empurro o barco aqui para um lado, ele me empurra para o outro, né? Então, se eu considerar o sistema isolado aqui como sendo só o garoto, eu posso entender a variação na quantidade de movimento dele do ponto de vista desse impulso provocado aí pela força que o barco faz nele, né? Da mesma maneira, eu posso pensar no barco de forma isolada, né, que ele adquire aqui uma velocidade, chamada de velocidade de recuo aqui no caso, como sendo o quê? Advindo aí, né, pensando nele como um sistema isolado, dessa força que o garoto realizou no barco, o impulso relacionado com isso, né? Isso aí estaria relacionado, então, à variação da quantidade de movimento do barco nesse caso, né? E a gente pode, para finalizar aqui o vídeo de hoje, falar de como as leis de Newton elas foram enunciadas, né? E vamos ler aqui, obviamente que eu não vou tentar ler o que está escrito ali no idioma que era predominante, né, na época, no meio científico, mas ainda bem que já temos aqui a tradução, né?
Todo o corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento uniforme, retilíneo, a não ser que seja compelido a mudá-lo devido à ação de forças nele aplicadas. Então, isso aí está muito próximo do que a gente tem hoje, né? De como a gente define atualmente, né? Do ponto de vista principalmente do ensino médio. A variação de movimento é proporcional à força motriz aplicada. Veja, a variação de movimento, né? Aqui a gente já pode trazer para a nossa linguagem a quantidade de movimento. Na época, pode ver que aparece ali também alguma ideia relacionada ao momento, né? Se a gente for pesquisar em outra fonte. Mas a quantidade de movimento é proporcional à força motriz aplicada e se dá na direção da reta segundo a qual a força está aplicada. Então, um pouco diferente do que a gente vê, né, atualmente, porque ele define aqui em termos da quantidade de movimento. Então, se eu tenho uma força resultante não nula, ela vai, né, aí eu posso relacionar com o impulso, como a gente fez, levar a variação na quantidade de movimento, né? E a terceira de Newton, a toda ação sempre se opõe uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas às partes contrárias, né? Então, a maneira que foi, enunciada, ok? Então, era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, né, nessa aula de hoje. A gente falar sobre quantidade de movimento e também sobre o impulso e a relação que nós temos entre o impulso e a variação da quantidade de movimento. Como eu já disse, na próxima aula, no próximo vídeo, né, nós vamos falar então sobre aplicar isso aqui ao estudo das colisões, né, e também classificar os tipos de colisões que nós temos e também relacionar isso com a conservação da energia, né, que nós vamos trabalhar aí num próximo momento, ok? Então, até lá.